dos Coríntios, não é livro do Coríntia, não? Capítulo de número 2 e versículo de número 14. Capítulo de número 2 e versículo de número 14. Alguém aqui precisa de um milagre? 2, 3, 4 pessoas, ninguém mais precisa? Amém? Ô Jesus, tem 7 pessoas só que precisam de milagres. O restante não precisa. Amém? Todo mundo precisa de um milagre? Jesus, todos precisam de um milagre nessa noite. Irmãos, eu tenho vivido esses dias uma experiência diferente. Alguns anos atrás eu estudava a Bíblia porque eu queria ser pregador. Eu sonhava em pregar para fora, em arrastar multidões. E isso eu aprendi com o tempo que isso é consequência. Na realidade você tem que buscar a Jesus. E você sabe que as nossas vidas, ela é feita de processos, né? Cada um de nós temos um processo nas nossas vidas. Você que gosta de ler a Bíblia, quando você encontrar a história de Jacó, melhor dizendo, você vai encontrar a história dele que tinha 4 degraus, diz a história que Jacó tinha, os degraus daquela escada. E os degraus daquela escada significa que foram 4 períodos, 4 fases da vida daquele homem. E isso simboliza para as nossas vidas que cada um de nós temos períodos na nossa história. E os nossos períodos, muitas das vezes, eles não são fáceis. Nós vivemos de períodos difíceis, de provações. E no momento que eu tenho vivido com Deus, eu tenho aprendido que não adianta nós arrastarmos multidões ou pregarmos nas nossas igrejas. Não adianta eu pregar aqui para você, eu falar bonito, se lá fora eu não consigo impactar o mundo de verdade. Porque impactar a igreja é muito fácil, mas impactar o mundo que é a grande questão. Aqueles que são top de verdade, é aqueles que conseguem impactar o mundo. Eu vejo por aí tantas pessoas, tantos pregadores que postam semanalmente: olha, no culto hoje eu ganhei 70 almas para Jesus. Eles estão tratando a igreja como produto. E aí depois de uma semana, onde está as 70 almas? Então nós somos especialistas em pregar para multidões, mas nós não somos especialistas em pregar para aqueles que estão doentes. Eu e minha esposa, ontem nós terminamos quarta-feira, melhor dizendo, uma campanha de 7 dias para uma mulher que está com câncer. Então no primeiro dia que nós chegamos na casa dessa mulher, ela estava abatida. Além dela estar morrendo fisicamente, ela estava morrendo espiritualmente, desmotivada, com síndrome do pânico. E a primeira coisa que chamou a atenção minha e da minha esposa é que quando nós chegamos, aquela pessoa disse assim: olha, ninguém não nos visita, nós não recebemos visita de ninguém. E aí Jesus falou ao meu coração: cadê os crentes que nas suas igrejas eles pregam bonito? Cadê os crentes que eles curtem os outros crentes que arrastam multidões? Então eu tenho aprendido nos dias de hoje que não adianta arrastar multidões, se ao nosso lado existe uma pessoa que precisa que nós venhamos a ativar a nossa fé. E nesses dias o meu grande desafio é ativar a minha fé. E eu tenho aprendido a cada dia na Bíblia Sagrada que a Bíblia é o livro mais fascinante, mais espetacular que existe. Se os grandes inventores, antes deles tivessem tido uma ideia, eles tivessem olhado para a Bíblia Sagrada, eles tinham inventado aquelas ideias muito tempo atrás. E uma coisa que tem chamado muito a minha atenção é sobre viver aquilo que a nossa alma não pode viver. Então em Coríntios capítulo de número 2 e versículo de número 14, ele assim escreveu o apóstolo São Paulo: as pessoas que não têm espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual
pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido por quanto. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Senhor Jesus, nessa noite, é uma noite de festa, é uma noite extremamente feliz. É uma noite que pessoas que estão aqui estão passando, conquistando um desafio. Domingo passado, Jesus, eu preguei dizendo sobre subir ao monte, sobre subir a montanha. E a montanha, ela nos traz a visão de um mundo diferente do que nós estamos vivendo. Quando nós queremos olhar as naves, as aeronaves que sobrevoam o céu, nós temos que levantar a nossa cabeça, inclinar a nossa cabeça no mais alto possível para enxergar. Quando nós queremos enxergar as estrelas, nós curvamos, nós inclinamos a nossa cabeça no mais alto possível para enxergar as estrelas. No céu mora o Senhor, Deus. As coisas altas vêm do céu, não vêm de baixo. Os milagres nunca vêm da terra, eles vêm do céu. Quando Daniel orava 21 dias, Daniel cansava de olhar para os céus. Pai, nessa noite nós estamos passando, várias pessoas, 19 pessoas estão aqui. Eles atingiram o mais alto do pico da montanha. Eles chegaram, aquilo que estava encoberto nos seus olhos foram abertos, que é o conhecimento de quem é o Senhor. O diploma, Deus, entregue nessa noite, é a porta que se abre, é uma chave que se abre, Pai, para um acesso ilimitado à montanha. A montanha nos traz a visão de uma águia, nos traz a visão de um futuro perfeito e brilhante. Nem todos que estão aqui, Pai, subiram na montanha. E nessa noite mesmo aqueles que ainda não subiram na montanha, não subiram talvez porque eles não conheceram, Deus, o caminho da montanha. Nessa noite, Jesus, nessa noite de festa, eu quero nessa noite que o Teu Espírito esteja sobre nós, Pai. Como o Senhor esteve com Moisés, que um dia subiu na montanha. Como o Senhor esteve com Davi, Deus, que subiu na montanha. Eu aprendo que todos os dias nós temos que subir na montanha. Todos os dias as nossas pernas e os nossos pés têm que ir calejados, se calejar para subir na montanha. Algumas pessoas dizem que Davi, Deus, ele pecou quando ele teve uma relação com Batseba. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Deus, eu não olho Davi com olhos de acusações. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Davi subindo e descendo a montanha todos os dias, porque ele estava no encontro do Senhor. E quando Davi pecou, Deus, e todos aqueles acusaram ele, a gente olha para a Bíblia e vê Davi subindo na montanha novamente ao teu encontro, precisando te conhecer face a face, como lá atrás Moisés um dia disse: Senhor, eu quero ver a tua face. E a tua palavra diz que quando Moisés desce, 3 milhões de pessoas são impactadas, porque a face do Senhor estava sobre a face de Moisés. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos te conhecer, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria falar rapidamente sobre algo que é extremamente interessante. Deixarmos de ser alma vivente para sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, o Espírito Santo ele é a alma e semelhança do próprio Deus. Jesus é extremamente poderoso, mas o Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo, quando você procura na Bíblia Sagrada, você identifica que o Espírito Santo, ele tem a mesma face de Deus. O Espírito Santo, ele tem as características de Jesus, mas o Espírito Santo, ele tem a face de Deus. Algumas passagens da Bíblia diz que quando Deus vinha na terra,
Alguns escritores dizem que era uma teofania, era a presença de Deus. Mas resumindo isso, significava que quando Deus, ele precisava vir na terra, ele mandava o Espírito Santo de Deus vir na terra. E quem era o Espírito Santo? Se Deus estava no céu e o Espírito Santo tinha que descer na terra, quem era o Espírito Santo então? O Espírito Santo seria uma cópia do próprio Deus? O Espírito Santo, ele poderia fazer os mesmos milagres que Deus fez e que Jesus fazia? Eu não encontro na Bíblia uma palavra exata de quem é o Espírito Santo próximo de Deus ou próximo de Jesus. Mas para resumir uma palavra, eu poderia dizer que o Espírito Santo é um verdadeiro xerox de Jesus e de Deus. O Espírito Santo, diferente de Deus, quando a Bíblia diz que todo homem é feito de corpo, alma e espírito, imagine que quando você nasce numa maternidade, imagine que quando rompe da sua mãe e você sai e o médico pega você, levanta você. Naquele momento eu imagino pelo que a Bíblia diz, que naquele momento quando você sai do ventre da sua mãe e quando você sai para fora, a Bíblia diz que naquele exato momento é como se você fosse batizado. Não o batismo que você, de repente, católico, sua mãe católica foi e te levou e o padre jogou uma água em você. Mas eu digo um batismo espiritual. Quando você sai do ventre da sua mãe, o Espírito Santo, ele libera o Espírito que está dentro de você. Porque quando você um dia morrer, o seu corpo físico, a sua barriguinha, o seu tanquinho, o seu abdômen, ele vai para um cemitério. E o teu espírito, o espírito que está dentro de você, ele vai para um processo até onde você for julgado. Isso nós aprendemos em escatologia aqui. Então o seu corpo físico vai para o cemitério. E obviamente, nós devemos chorar por aqueles que morreram. Mas o teu espírito, a partir do momento que você morre, o teu espírito vai para um determinado local, esperando o momento que Jesus volte e que te julgue e leve uma igreja santa. Tem alguém aqui que vai morar com Jesus no céu? Então o teu corpo vai para um local, o teu espírito vai para o outro. Corpo, alma, e a sua alma vai para um determinado local. Mas esse espírito, que o apóstolo Paulo disse que todo homem é feito de corpo, alma e espírito. Esse mesmo espírito não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser com emoções. O Espírito Santo de Deus, ele é a Trindade, ou seja, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. É Jesus, é Deus e é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como Jesus, ele acompanhou a tua história e a minha história desde o início, quando nem projetado nós fomos. O Espírito Santo, quando Jesus veio na terra, quando o Espírito Santo pairou as águas, o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando Satanás foi expulso dos céus com uma parte dos anjos que se afastaram de Deus, o Espírito Santo diz na Bíblia, nos primeiros versículos, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e acalmava a tempestade. O Espírito Santo, quando Deus constrói um jardim bonito, e lá ele faz um boneco de barro, diz, façamos, no plural, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos quem? Quem eram os criadores que estavam criando? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um xerox de Deus. Significa que nessa terra,
Não que Deus não possa vir nessa terra. Eu acredito que Deus está nesse culto nessa noite. Mas imagine que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, o Espírito Santo é aquele que intercede em gemidos inexprimíveis sobre nós. Você sabia, nós falamos o português, um americano fala inglês, um chinês fala em mandarim, um japonês, um asiático fala em japonês, em várias e várias línguas. Imagine que se Deus fosse limitado, imagine que Deus ele não possa ser onipresente, onisciente, sendo que Ele é. Imagine se tivesse um chinês aqui. Alguém fala mandarim aqui? Agora imagine se tivesse um chinês e eu te falasse para o chinês: olha, você está com sede? Você quer tomar uma água? Ficaria incompreendido a minha comunicação com o chinês. Significa que o Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Significa que eu estou orando nesse exato momento. Imagine que o Kenner é o Espírito Santo. Então aquilo que eu estou orando, o Kenner, que é o Espírito Santo, que é um xerox do próprio Deus, ele vai até Deus, rasga os céus, e ele diz assim: Deus, nessa noite, na igreja Ceifa, o José Leandro Abra, ele orou por um milagre. Por isso, Deus, eu quero que o Senhor realize esse milagre. E Deus argumenta, segundo a Bíblia, diz que Deus, ele argumenta com o Espírito Santo de Deus. Parece loucura, mas você vai entender. E aí o Espírito Santo diz assim: mas ele precisa de um milagre. Eu tenho orado por aquela moça que nós trouxemos aqui no domingo, para que ela seja curada desse câncer. Eu tenho um desafio com Deus, para que Deus cure a vida dela, para que Deus cure as emoções. Então imagine que Deus, essa minha oração é aquilo que eu tenho mais orado durante os dias de hoje. Imagine que o Espírito Santo vai até Deus e diz: ele tem orado pela cura de uma moça. E o próprio Deus diz assim: mas nós precisamos curar as emoções dela antes de curar o corpo físico. E o Espírito Santo diz: não, mas ele também tem orado para que o Senhor cure as emoções dela. E Deus diz para o Espírito Santo: não, mas não é a hora ainda dela ser curada. E eu começo a orar. E o Espírito Santo começa a interceder com gemidos inexprimíveis, dizendo: os gemidos inexprimíveis são os argumentos. O Espírito Santo ele fica argumentando por você. Portanto, o Espírito Santo fica dizendo assim para Deus: Deus, mas ele tem orado, mas ele tem buscado Deus. E Deus diz: não, mas não é o momento. E o Espírito Santo diz: Deus, mas ele tem clamado. E o próprio Deus diz assim: então você me convenceu. Por causa disso eu vou responder às orações do meu servo. Mas existem duas coisas. Nem todos têm o Espírito Santo dentro de si. Você sabe que poucas pessoas dentro da igreja têm a intimidade suficiente com esse ser que é extremamente emocional. O Espírito Santo, ele é um ser emocional. Ele é feito de emoções. Mas existe um local que o Espírito Santo procura. O Espírito Santo, ele procura viver dentro de mim e de você. Eu te pergunto, será que o Espírito Santo de Deus está vivendo dentro de você? O Espírito Santo, ele acompanhou desde a criação de Adão e Eva. Ele viu Eva se afastando dele. O Espírito Santo foi aquele, você já deve ter lido a Bíblia e visto que Adão, aquele primeiro ser da Bíblia, estava num dia, todos os dias diz a Bíblia que o próprio Espírito Santo de Deus visitava o jardim do Éden. Todos os dias o Espírito Santo falava com Adão dizendo assim: e aí Adão, quantos peixes você pescou? E aí Adão, aquele peixe, qual foi o nome que você deu? Aquele pássaro, Adão, o que você fez com ele?
Num belo dia, diz a Bíblia que o Espírito Santo vai naquele jardim do Éden, que é o jardim de alegrias, é o jardim de delícias. Diz a Bíblia que o Espírito Santo chega, encontra Adão, que nem você, todos os dias, desanimado. Estou sem dinheiro. O pastor puxou a orelha. O pastor fulano de tal não me deu oportunidade. Eu vou me afastar. Eu conheci uma menina, eu vou para o mundo. Eu vou me desviar porque tem uma festa interessante, eu vou na festa, depois eu volto. Aí o Espírito Santo encontrou Adão, que nem eu e você. Encontrou Adão um dia desanimado, depressivo. E o Espírito Santo olhou para Adão e disse assim: o que você tem, Adão? Ele disse: eu estou desanimado, não tem ninguém aqui comigo. O Espírito Santo é um ser de sentimentos. Eu imagino que quando Adão disse assim: não existe ninguém aqui comigo, houve um choque dentro do Espírito Santo de Deus, que é extremamente ciumento. O Espírito Santo deve ter pensado: mas todos os dias, diz a Bíblia em Gênesis, quando o sol estava indo embora, o Espírito vinha para falar com Adão. O Adão disse para o Espírito Santo: você não me interessa. O que me interessa é uma pessoa, uma mulher. E o Espírito Santo pega das costelas de Adão, cria-se uma mulher. O Espírito Santo, ele queria, ele desejava habitar dentro de Adão. Eu tenho aprendido nos dias de hoje, que se você dá vazão ao Espírito Santo viver dentro de você, e você viver para Ele, não existe enfermidade alguma que possa continuar. Não existe porta fechada alguma que possa continuar fechada, se você viver com o Espírito Santo de Deus. Não existe demônio algum que possa continuar agindo na tua história, se você permitir que o Espírito Santo faça de você um templo. Você sabe que nenhum corpo físico pode habitar nessa terra, ou melhor dizendo, nenhum corpo espiritual pode habitar nessa terra. Segundo os estudos da demonologia, nenhum demônio pode ficar mais de 24 horas dentro de um corpo. Se você encontrar uma pessoa possessa, se você ficar 24 horas com uma pessoa possessa por um demônio, ou por uma legião de demônios, ela não pode, se você ficar 24 horas com ela, o demônio não pode ficar 24 horas. O demônio, ele não é dessa terra. Como os espíritos não são dessa terra, como os anjos que habitam aqui não são dessa terra. Por exemplo, no culto, quem veio no culto domingo, eu particularmente, quando cheguei, eu vi o próprio Jesus nesse primeiro banco. E ele sabia por que eu tinha falado com Jesus que eu precisava que ele se manifestasse de uma forma diferente. Porque tinha uma moça aqui com câncer, e eu precisava que as emoções daquela moça fossem curadas, que ela tivesse um choque e encontrasse Jesus. E quando eu cheguei, eu vi Jesus, ele sorriu. Quando Jesus estava aqui, eu tive a certeza que os anjos estavam aqui. E até o fim desse culto, os anjos estavam aqui. Até que o culto terminou e os anjos foram embora. Mas existe um ser perante a Bíblia Sagrada, esse livro de Gênesis e Apocalipse, que disse que um único ser, ele procura uma habitação para uma morada eterna. Uma morada eterna é a eternidade, é momentos sem fim. Não há relógio, não há tempo, não há limitação de tempo. A eternidade significa que até que Jesus venha nos buscar. E esse ser, o único ser, se você tivesse uma visão espiritual, nessa noite você teria a mesma visão que Jacó teve. Quando você olha no livro de Gênesis e vê a história de Jacó, você vê que Jacó olha e diz assim: eis que anjos subiam e desciam sobre as escadas. Anjos subiam e desciam sobre as escadas. Significa que eles não podem habitar aqui, eles sobem e descem. Por isso que Jacó brigou com o anjo. Mas existe um único ser, que é o próprio Deus, que é o Xerox de Deus, onde a Bíblia diz que ele
significado dele em hebraico é ruach. Esse termo se refere à força ativa de Deus. Então, se esse ser, ele pode habitar todos os dias aqui na terra, ele é uma força ativa de Deus. Esse ser, ele tem algumas características. Ele é o fôlego. Significa que ele te dá vida. Ele é o vento. Ele é a força da vida presente nos seres vivos. Significa que ele pode tocar no ser vivo chamado homem. Significa que ele pode tocar no ser vivo chamado cachorro. Ele pode tocar no ser vivo em todos os animais. Porque significa que se ele pode tocar em todos os animais, significa que nem o céu, nem a terra, nem o inferno, nem os principados têm poder para destruí-lo. Significa que se ele apenas com uma palavra, ele libertar uma pessoa cheia de enfermidade, ou cheia de demônios, uma legião de demônios, apenas no estralar de dedos, ele pode mudar. Ele procura pessoas com corpo espiritual, como Deus e anjos. Todos esses significados possuem a mesma ideia. Ele é algo invisível. Alguém vê o Espírito Santo aqui nessa noite? Faz assim com seus olhos. Ele é algo invisível aos olhos humanos, mas que produz um efeito visível. Esse ser é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vaga sobre a terra, procurando fitar os seus olhos. Algumas traduções da Bíblia diz que ele anda sobre a terra, procurando pessoas a habitar. A minha Bíblia, ela diz assim, que ele vaga sobre a terra todos os dias. Um dia tem 24 horas. Significa que 24 horas ele anda na terra, procurando fitar os seus olhos em alguém. Essa palavra fitar os seus olhos, ela me lembra Jesus. Jesus, no Novo Testamento, todas as vezes que ele falava, eis que os meus olhos fitaram em alguém, aquele alguém nunca foi o mesmo. O Espírito Santo nessa noite, ele veio aqui. Ele é o único ser que é o próprio Deus, e ao mesmo tempo é o próprio Jesus, e ele é o próprio Espírito. Ele é o único ser que pode transformar aquilo que é invisível no visível. Ele é o único ser que a Bíblia diz que ele procura um templo para habitar. Traduzindo no nosso português, ele procura uma casa para habitar. Mas ele não procura uma casa com paredes. Ele não procura uma casa com microfone. Ele não procura uma casa com som. Ele não procura o templo de Salomão, da Celso Garcia. Ele não procura o templo do Diante do Trono, porque tem vários cantores. Ele não procura o templo dos Gideões missionários, porque tem vários pregadores. Ele procura eu e você. Ele fita os olhos em mim e em você. Fique de pé comigo, por favor. Chamar o louvor rapidamente. Deixa o Espírito Santo fitar os olhos em você. Deixa o Espírito Santo fitar os olhos dentro de você. Deixa ele fazer morada dentro de você.
Não faça como Adão. Não faça como Adão, não rejeite o Espírito Santo. Eu sei que você que é jovem e que me ouve nessa noite, eu sei que você tem um sonho de namorar. Não procure um namoradinho numa festa aí do mundo. O Espírito Santo está trabalhando incansavelmente. Um dia eu estava em casa, lendo um livro, numa mesa que eu encontrei jogada no lixo, que a minha mãe encontrou, com uma estante caindo, que foi encontrada no lixo. Aí eu olhei para Deus e disse assim: meu Deus, que vida desgraçada, desempregado, sentado numa mesa velha, não tinha nem computador, queria trabalhar no escritório, não sabia nem mexer no computador, porque nunca tive computador. Eu abri a Bíblia e disse: o Senhor vai falar comigo. Eu abri a Bíblia em Romanos, e o apóstolo Paulo disse assim: eis que eu sou o arquiteto dos sonhos, e nesse momento eu escrevo os seus sonhos. O apóstolo Paulo estava falando para Tito, que estava desanimado. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, como um arquiteto que desenha uma grande casa, um grande palácio. O Espírito Santo de Deus está com uma caneta na mão dele, e ele está desenhando os seus sonhos, ele está escrevendo a tua história. Você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar na tua vida. Ai daquele que tocar na tua vida. Aqueles que estão lá fora não conhecem o poder que está dentro de você. Todos os dias eu vejo alguém no meu trabalho dizer: eu vi um vídeo dele no Facebook. Acho que ele é pastor. Ele é pastor. Você é pastor? Enquanto eles estão rindo, eles não sabem o poder que está dentro de mim. Eles não sabem aquele que fitou os olhos em mim. Nada e ninguém pode tocar na tua vida. O arquiteto dos sonhos, ele quer entrar dentro de você. Não há limites. Para de pensar pequeno. Para de se limitar com coisas pequenas. Para de chororô. É época de saltar, de visões do alto. Para de ficar procurando as coisas. Busque aquele que é dono das coisas. Queridos, nos próximos meses, escuta só, nos próximos meses, não ano, nos próximos meses, o nosso país ele vai passar por uma revolução espiritual. Uma revolução espiritual. O mundo vai passar por uma revolução espiritual. Pessoas que não conhecem a Jesus estão conhecendo. Pessoas que estavam lá na África, morrendo de fome, eles foram presenteados com uma Bíblia. Nesse exato momento, quando nós estamos aqui, existe alguém pregando para alguém em alguma parte do mundo. Enquanto nós estamos aqui, muitas das vezes chorando, reclamando, existe um monte de gente precisando conhecer esse Espírito Santo de Deus. Seja templo dele, seja um objeto dele. Você sabe quando uma pessoa fica num terreiro de macumba, possessa, muitas das vezes o diabo fala assim: esse é o meu cavalinho, eu monto em cima dele.
O Espírito Santo não te trata como cavalo. O Espírito Santo diz que você é templo dele. Significa que ele quer morar dentro de você. Eu poderia ficar horas aqui citando alguém que se jogou para o Espírito Santo de Deus, e ele entrou dentro dele e disse assim: agora eu não saio nunca mais. Paulo, indo para Damasco, estava num cavalo. Um tal Espírito Santo veio, chocou. Microfone. Chocou com ele. Moisés subiu ao monte. O Espírito Santo entrou dentro dele. Disse que quando ele desce no monte, a glória do Espírito era tão grande que mais de 3 milhões de pessoas não aguentavam ficar em pé. O Espírito Santo encontrou um menino. Vocês sabiam, quando você lê a história de Davi, eu estou terminando, você vê a história de Davi, um menininho ruivo, bonitinho. Aí não tinha ninguém, o Espírito Santo foi lá e escolheu ele. Tinha Eliezer que era mais bonito, tinha fulano que era mais bonito, tinha ciclano que era mais belo. Mas ele encontrou a Davi. Todos os dias, diz os historiadores, que Davi pegava uma marmitinha pequena. Eu não sei como, mas dizem que ele andava mais de 100 quilômetros a pé. Mais de 100 quilômetros a pé para levar a marmitinha para os irmãos. Um dia, imagine que para andar 100 quilômetros o homem não podia nem dormir. Imagine Davi. Eu fico imaginando todos os irmãos dormindo. Davi dizendo assim: olha, eu não posso dormir, eu não posso dormir muito, eu tenho que sair na madrugada porque eu tenho que levar marmita para os meus irmãos. Os irmãos olhavam para ele e riam dele. Ele está acordado porque ele vai levar marmita para a gente. E eu fico imaginando Davi enquanto os irmãos dormindo, e Davi, porque diz a Bíblia que os irmãos todos os dias pegavam uma comitiva e Davi ia de a pé. Eu fico imaginando num desses momentos que Davi vai com a sua marmitinha, o Espírito Santo vai no encontro dele e diz: hoje eu mudo a história desse moço. Fecha os teus olhos. Nessa noite, queira você ou não, mesmo que você não foi ao encontro dele, ele te encontrou. Mesmo que os teus olhos nunca fitaram os olhos nele, mas ele fitou os olhos dele em você desde o princípio. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Busque ele, encontre ele. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Seja como Davi, vai ao encontro dele. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui. Flua, Espírito, que a verdade do teu reino reine. Abra-se para ele. Vem com o peso da tua glória. Abra-se para ele, diga que você precisa dele. Vem com o peso da tua glória. A diferença daqueles que não são tocados é aqueles que ficam parados enquanto ele passa. Vem com o peso da tua glória. Ele vai passar, e se ele ouvir o gemido inexprimível do teu coração, ele vai entrar dentro de você. Flua, Deus! Flua!
visão como Josué. Tenha visão como Caleb. Receba a sabedoria de Salomão. Tenha a força de Sansão. Seja valente como os guerreiros de Davi. Bate o cajado como Moisés bateu. Bate o cajado para que o mar se abra. Põe a mão sobre o seu coração. Sinta o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele entrar dentro de você. Fale com Ele. Não espere que Ele venha com reboliço. Não espere que Ele se apresente para você com fogo ardente. Ele nunca entrou, Ele não entrou em Atos 2. Ele não entrou em Pentecoste com fogo no início. Ele entrou como uma pomba suave, procurando um coração para que Ele possa pousar. Fale com Ele. Essas batidas do teu coração, Ele conhece cada uma. Cada fio de cabelo Ele conhece. A cor da sua pele foi Ele que escolheu. O jeito da tua face foi Ele que desenhou. Eu sei que você muitas das vezes se acha chato. Foi Ele que desenhou você assim. Talvez existe algo que Ele desenhou e você não tem vivido. Como arquiteto dos sonhos, o Espírito Santo de Deus, Ele te desenhou dentro dEle e Ele dentro de você. Talvez seja a única coisa que você tenha rasgado nesse desenho. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele pega o rascunho, que não era um rascunho, era a história da tua vida que Ele desenhou. Ele pega esse rascunho, coloca a mão dEle e Ele escreve coisas novas. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça nessa noite. Nós exaltamos o Teu nome. Pai, eu não quero fogo, eu não quero poder, eu não quero a manifestação, eu não quero os milagres, porque eu seria um hipócrita. Eu não quero as bênçãos que o Senhor pode me dar, eu não quero as proteções que o Senhor pode me dar, eu não quero aquilo que o Senhor pode proporcionar para a minha vida profissional, abrindo as portas. Eu não quero uma igreja grande, eu não quero multidões, eu quero o Senhor. Absolutamente eu quero o Senhor apenas. Nós trocamos tudo, Deus, pela Tua presença. Entre dentro de nós e nunca mais saia, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Diga que você o ama, diga que você o quer, diga que você o deseja, diga que você faria loucura por Jesus, diga que você quer ser templo do Espírito Santo. Não seja como Adão, não o rejeite,
Diga que Ele é o ser mais importante da tua vida.